A ingestão de matéria seca, CMS, é fundamentalmente importante na nutrição, pois estabelece a quantidade de nutrientes disponíveis para um animal em termos de saúde e produção. A ingestão real ou estimada com precisão de CMS é importante para a formulação de dietas, a fim de prevenir a subalimentação ou superalimentação de nutrientes e promover o uso eficiente dos nutrientes. A subalimentação de nutrientes restringe a produção e pode afetar a saúde do animal. A superalimentação de nutrientes aumenta os custos de alimentação, pode resultar na excreção excessiva de nutrientes no meio ambiente e, em quantidades excessivamente altas, pode ser tóxica ou causar efeitos adversos à saúde. Muitos fatores afetam a ingestão voluntária de CMS. Teorias individuais baseadas na plenitude física do retículo rumen, Allen, 1996, Mertens, 94. Fatores de feedback metabólico, Ilius e Jessup, 1996. Mertens, 1994, ou consumo de oxigênio, Ketelaars e Tolkamp, 1996, foram propostas para determinar e prever a ingestão voluntária de CMS. Cada teoria pode ser aplicável em algumas condições, mas é mais provável que seja o efeito aditivo de vários estímulos que regulam a CMS. Forbes. Alimentos de baixa digestibilidade são considerados restritivos para a CMS devido à sua lenta passagem pelo rumen e pelo trato digestivo. O retículo rumen e possivelmente o abomaso possuem receptores de estiramento e toque em suas paredes que impactam negativamente a CMS à medida que o peso e o volume da digesta se acumulam. Allen. A fração de fibra em detergente neutro, FDN, devido às suas baixas taxas de digestão, é considerada o principal constituinte dietético associado ao efeito de preenchimento. O arcabouço conceitual da teoria do feedback metabólico sustenta que um animal tem uma capacidade produtiva máxima e uma taxa máxima na qual os nutrientes podem ser usados para atender às necessidades produtivas, Ilius e Jessup. Quando a absorção de nutrientes, principalmente proteínas e energia, excede as necessidades, ou quando a proporção de nutrientes absorvidos está incorreta, o feedback metabólico negativo impacta a CMS. Uma alternativa à teoria metabólica é a teoria proposta por Ketelaars e Tolkamp, 1996, baseada no consumo de oxigênio. Esta teoria sugere que os animais consomem energia líquida a uma taxa que otimiza o uso de oxigênio e minimiza a produção de radicais livres que levam ao envelhecimento. Além da complexidade e interação dos fatores físicos, metabólicos e quimiostáticos que regulam a CMS, há a capacidade psicológica e sensorial dos animais. Bauman, 1996. A previsão consistentemente precisa da CMS em ruminantes tem sido difícil de alcançar devido a um conjunto complicado, difuso e pouco compreendido de estímulos que regulam a CMS. Para discussões e revisões adicionais sobre a ingestão, em vacas leiteiras lactantes, a produção de leite, gasto de energia, geralmente atinge o pico de 4 a 8 semanas após o parto. E a ingestão de CMS, ingestão de energia, atinge o pico de 10 a 14 semanas após o parto. National Research Council, 1989. Tem sido debatido se a produção de leite é impulsionada pela ingestão ou se a ingestão é impulsionada pela produção de leite. Com base na teoria da regulação da ingestão de energia e outras, Bailey, parece que as vacas consomem alimentos para atender às necessidades energéticas. Então, a ingestão é impulsionada pela produção de leite. Este aumento na ingestão de energia em resposta ao gasto energético foi claramente demonstrado nos numerosos estudos de lactação com somatotropina bovina, onde a CMS segue a produção de leite. Nutrientes e manejo alimentar relacionados ao CMS de vacas leiteiras em lactação. Contexto. Estudos têm mostrado uma correlação negativa entre o consumo de matéria seca, CMS, e dietas com alto teor de umidade. Essa relação é crucial para otimizar a dieta de vacas leiteiras em lactação, garantindo que recebam nutrição adequada. Principais descobertas. 1. Chase, no INRC. Existe uma diminuição documentada no CMS total de 0,02% do peso corporal para cada aumento de 1% no teor de umidade da dieta acima de 50%. Isso foi indicado quando alimentos fermentados foram incluídos na dieta. Em um estudo usando silagem de alfafa para variar o teor de matéria seca da dieta, Kellens et al. Encontraram uma tendência de redução no CMS com o aumento da umidade na dieta. Outer e Urban 22.
Resumiram dados de 329 vacas leiteiras alimentadas com dietas variando de 30% a 70% de MS e descobriram que o CMS não foi reduzido quando o teor de MS da dieta diminuiu para abaixo de 50%. A maioria dos alimentos com alta umidade são fermentados, e a diminuição do CMS quando eles são fornecidos geralmente é atribuída aos produtos finais da fermentação e não à água em si. Quando as vacas receberam dietas idênticas na composição, exceto pela adição de água, 78, 64, 5 ou 40% de MS nas dietas, o CMS das vacas aumentou linearmente, à medida que a porcentagem de MS na dieta aumentou. Lara et al., 1993. No entanto, o CMS não foi afetado pela imersão de misturas de grãos em água para atingir um teor de MS de 35, 45 ou 60%. Robinson. Relatos publicados sobre a relação entre o teor de MS da dieta e o CMS são conflitantes, e não há um teor de MS ótimo aparente na dieta para o máximo CMS. A relação forragem-concentrado, FRC, nas dietas de vacas leiteiras em lactação, tem um impacto significativo no consumo de matéria seca, S. Muitos resultados de estudos estão provavelmente associados à quantidade de digestibilidade da fibra da forragem e ao efeito limitante do propionato no CMS, conforme discutido por Allen, mais do que a uma razão específica de forragem para concentrado. Em dietas à base de alfafa ou capim-cana, vacas alimentadas com concentrado como 20% da matéria seca dietética produziram menos leite, P,01, do que vacas alimentadas com dietas com 40% ou 60% de concentrado. E choque, o CMS aumentou linearmente de P1 com o aumento do concentrado nas dietas, independentemente do tipo de forragem. A matéria seca digestível também aumentou linearmente, P, com o aumento do concentrado na dieta. Como a ingestão de matéria seca não digerida não foi afetada pela quantidade de concentrado, as taxas de passagem e digestão e as características físicas dos alimentos são causas prováveis das diferenças no CMS. Lamas e Combium alimentaram vacas com dietas contendo 3 relações de forragem, silagem de alfafa para concentrado 86,14, 71,29 e 50,44. O CMS foi maior para a dieta com maior proporção de concentrado, mas semelhante para as outras duas dietas. Petit e Veira alimentaram vacas com concentrado a 1,3 ou 1,8% do peso corporal e silagem de alfafa ad libitum, F, 63, 37 e 54, 46, durante o início da lactação. A fibra em detergente neutro, ambos os grupos de vacas consumiram quantidades semelhantes de silagem, mas vacas consumindo a dieta com alto concentrado ganharam peso, enquanto as vacas consumindo a dieta com baixo concentrado perderam peso. Resultados semelhantes foram observados por Johnson e Combs, 92. Vacas alimentadas com uma dieta de 74% de forragem, 2,1 silagem de alfafa para silagem de milho, consumiram 2,7 kg a menos de MS por dia do que vacas alimentadas com uma dieta contendo 50% de forragem. Em geral, aumentar o concentrado nas dietas até cerca de 60% da MS aumentou o CMS. Resumo sobre a adição de gorduras na dieta de vacas leiteiras. Quando vacas leiteiras consomem matéria seca, CMS, para atender suas necessidades energéticas, frequentemente consomem menos CMS quando a gordura substitui carboidratos como fonte de energia. As gorduras podem diminuir a fermentação ruminal e a digestibilidade da fibra, contribuindo para o enchimento do rumen e reduzindo a taxa de passagem do alimento. A resposta do consumo de CMS à adição de ácidos graxos na dieta depende do conteúdo de ácidos graxos da dieta basal e da fonte dos ácidos graxos adicionados. Dietas com 5 a 6% de ácidos graxos totais mostraram efeitos quadráticos no consumo de CMS, com mínimos ocorrendo em 3% e 2,3% de ácidos graxos adicionados, respectivamente, para a adição de oleaginosas e ácidos graxos hidrogenados. A adição de sebo, gordura e sais de cálcio dos ácidos graxos de palma nas dietas resultou em uma diminuição linear geral no consumo de CMS. Fats ativos no rumen têm um efeito negativo maior no consumo de CMS, fermentação ruminal e digestibilidade da FDN quando as dietas são ricas em silagem de milho do que quando são ricas em feno de alfafa. Aumentar a saturação dos ácidos graxos geralmente reduz os efeitos negativos ruminais associados às gorduras. No entanto, quanto maior a proporção de ácidos graxos insaturados na fonte de gordura, menor é o consumo de CMS.
Embora a tendência seja uma redução no consumo de CMS com a adição de ácidos graxos às dietas, alguns estudos relataram aumentos no consumo de CMS. Razões potenciais para o aumento do consumo de CMS com a adição de gorduras incluem um menor incremento de calor durante períodos de estresse térmico ou uma redução na inibição do propionato no consumo de CMS quando a gordura substitui o grão. Hábitos alimentares e comportamento das vacas. Dado e Allen estudaram os hábitos alimentares de vacas leiteiras alojadas em baias individuais. 12 vacas holandesas com produção de leite variando de 22 a 45 kg por dia foram monitoradas durante a 9ª semana de lactação. As 6 vacas de maior produção produziram em média 11 kg a mais de leite por dia e consumiram cerca de 6 kg a mais de matéria seca por dia do que as 6 vacas de menor produção. O tempo gasto comendo, média de 300 minutos dia, e o número de refeições, média de 11 dia, não diferiram entre os dois grupos, mas as vacas de alta produção consumiram mais MS por refeição do que as de baixa produção, 2,3 versus 1,7 kg. As vacas de alta produção ruminam menos vezes por dia, 13 versus 14,5 vezes por dia, mas ruminam em média 5 minutos a mais por período de ruminação do que as vacas de baixa produção. Agrupar vacas de acordo com suas necessidades nutricionais pode diminuir a variação no consumo de MS entre as vacas dentro do grupo. As vacas primíparas e multíparas diferem no consumo total de MS e no padrão de consumo durante a lactação. Vacas primíparas não atingem o pico de consumo de MS tão cedo na lactação, mas são mais persistentes no consumo após o pico do que vacas multíparas. Portanto, vacas primíparas e multíparas devem ser agrupadas separadamente devido às diferenças no consumo de MS e na hierarquia social. Vacas primíparas são geralmente mais tímidas e de menor hierarquia social inicialmente, mas sobem gradualmente na hierarquia à medida que mais vacas entram no rebanho ou vacas mais velhas saem. Phelps e Drew, em 92, relataram um aumento de 725 kg de leite ao longo de uma lactação de 305 dias para animais de primeira lactação, quando agrupados separadamente em vez de serem misturados com vacas mais velhas. O comportamento no coxo de alimentação é frequentemente afetado pela dominância social. Vacas dominantes, geralmente mais velhas e maiores, tendem a passar mais tempo comendo do que vacas de menor hierarquia social em uma situação competitiva, como quando o espaço do coxo é restrito. Animais socialmente dominantes, não necessariamente os de maior produção, tendem a consumir mais alimento no coxo nessas situações. Em uma situação de competição por alimento, as vacas consomem ligeiramente mais alimento, mas o fazem em menos tempo por dia do que quando não há competição e o acesso ao alimento é amplo. Em 1993, Albright recomendou pelo menos 46 centímetros de espaço no coxo por vaca. Friend et al. Fenset avaliaram espaços de coxo de 50, 40, 30, 20 e 10 centímetros por vaca para vacas em início de lactação com produção equivalente madura de 7.700 a 10.000 kg por ano. O tempo médio gasto no coxo, 3,7 horas dia, não diminuiu até que apenas 10 centímetros de espaço por vaca estivessem disponíveis. Quando havia 20 ou 10 centímetros por vaca, a correlação de dominância com a duração dos períodos de alimentação aumentou. O espaço ótimo ou crítico no coxo provavelmente não é um número constante e dependerá da competição entre as vacas, do número total de vacas tendo acesso ao espaço de alimentação e da disponibilidade de alimento ao longo de um período de 24 horas. Para novilhas leiteiras em crescimento, a necessidade de espaço no coxo varia com a idade. Descobriram que o crescimento rápido em novilhas alimentadas com uma dieta total misturada poderia ser mantido em novilhas jovens, 4 a 8 meses de idade, com 15 centímetros de espaço no coxo. Mas aos 17 a 21 meses de idade, o espaço no coxo precisava ser similar, 47 centímetros, ao recomendado para vacas em lactação. O gado prefere manjedouras que permitam comer em uma superfície lisa em uma posição natural de pastagem. Citou evidências mostrando que vacas comendo com a cabeça abaixada produzem 17% mais saliva do que vacas comendo com a cabeça em posição horizontal. Atividades de desperdício de alimento associadas a coxos elevados, como jogar alimento, são eliminadas quando as vacas comem com a cabeça abaixada.
Impacto do clima na ingestão alimentar das vacas leiteiras. A zona de conforto térmico das vacas leiteiras é aproximadamente de 5 e 20 graus Celsius, embora varie entre os animais. Temperaturas abaixo ou acima dessa faixa alteram a ingestão de alimentos e a atividade metabólica. Young, 1983, afirmou que os ruminantes se adaptam ao estresse crônico de frio, aumentando a isolação térmica, a intensidade metabólica basal e a ingestão de matéria seca, CMS. A atividade de ruminação, a motilidade do retículo rumen e a taxa de passagem também aumentam nessas condições. No entanto, em frio extremo, a CMS não aumenta na mesma proporção que o metabolismo, colocando os animais em um balanço energético negativo e desviando o uso de energia de propósitos produtivos para a produção de calor. Um aumento na temperatura ambiente acima da zona de conforto térmico diminui a produção de leite devido à redução da CMS. Holter et al. Descobriram que vacas holandesas multíparas prenhes em meio à lactação reduziram a CMS em 22% a mais do que vacas primíparas, 9% no mesmo estágio de lactação e gravidez quando submetidas ao estresse por calor. Uma redução na CMS de até 55% do consumido na zona de conforto térmico, junto com um aumento de 7 a 25% na necessidade de manutenção, foi relatada para vacas submetidas ao estresse por calor, National Research Council, 1981. O consumo de água pelas vacas aumenta à medida que a temperatura ambiente aumenta a 35 graus Celsius. Mas aumentos adicionais de temperatura diminuem o consumo de água devido à inatividade e à baixa CMS. Efeitos semelhantes aos observados em condições de alta temperatura podem ser vistos em vacas. Frequência de alimentação. Sugere-se que aumentar a frequência de oferta de alimento para as vacas aumenta a produção de leite e resulta em menos problemas de saúde. Gibson, 1981, concluiu, em uma revisão sobre a frequência de alimentação, que mudar de 1 ou 2 ofertas de alimento por dia para 4 aumentou o ganho médio diário de gado em 16% e aumentou o uso de alimento em 19%. Melhorias no ganho ou uso de alimento foram maiores quando o gado foi alimentado com dietas de alta concentração. Em uma revisão de 35 experimentos sobre a frequência de alimentação em vacas leiteiras, Gibson, 84, relatou que aumentar a alimentação para 4 ou mais vezes por dia, em comparação a 1 ou 2 vezes, aumentou a porcentagem de gordura do leite em uma média de 7,3% e a produção de leite em 2,7%. Sniffen e Robinson também relataram maior concentração de gordura no leite com o aumento da frequência de alimentação. O benefício do aumento da frequência de alimentação pode ser uma fermentação ruminal mais estável e consistente. Quando Robinson e McQueen alimentaram uma dieta basal 2 vezes por dia e depois um suplemento proteico 2 ou 5 vezes por dia, a produção e composição do leite não foram afetadas pela frequência de alimentação do suplemento proteico, mas tanto o pH quanto a concentração de propionato no rumen foram mais altos, com 5 alimentações por dia, do que com 2. Klusmeyer et al. Relataram que o padrão de fermentação ruminal e a produção de leite e seus componentes não melhoraram ao aumentar a alimentação de 2 para 4 vezes por dia. Resultados semelhantes foram encontrados com a alimentação de concentrado 2 ou 6 vezes por dia, já que a produção de leite, o rendimento de componentes do leite, o consumo de matéria seca, CMS, ou as características da fermentação ruminal não foram afetadas. MacLeod et al. Provavelmente, as flutuações nos padrões diurnos de metabólitos ruminais devem afetar adversamente o crescimento microbiano e a fermentação, antes que um benefício do aumento da frequência de alimentação para mais de 2 vezes por dia seja observado. Todos os estudos revisados sobre a frequência de alimentação envolveram a oferta real de novo alimento ao gado, e não o empurrar do alimento existente para o coxo. Não se sabe se o ato de empurrar o alimento estimula os mesmos efeitos que a oferta de novo alimento. No estudo de MacLeod et al., 1994, sempre que novo concentrado era oferecido às vacas alimentadas com concentrado 6 vezes por dia, as vacas alimentadas com concentrado apenas 2 vezes por dia também começavam a comer, sugerindo que o ato de alimentar, ou talvez empurrar o alimento, tem um efeito estimulante sobre a alimentação.